Olá, seja bem-vindo! Hoje é segunda-feira, dia 28 de fevereiro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Vamos ver sobre os horários do transporte coletivo no feriado. Prefeitos de Pelotas e Rio Grande avaliam situação do transporte. Calendário Universitário 2022-2023 foi apresentado à comunidade. Programa Avançar soma mais de 5 bilhões em investimentos. Projeto que apoia a vinda de ucranianos para o Brasil. E a privatização da Eletrobras após aprovação de acionistas. Estudos sobre praticar exercícios na poluição. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Em razão da diminuição do fluxo de usuários pelo não funcionamento de escolas, bancos e parte do comércio, nesta segunda-feira as linhas de transporte coletivo cumprirão as tabelas de horários de sábado. Já no feriado de terça-feira, as tabelas de horários serão as mesmas de domingo, com a disposição de veículos auxiliares conforme a necessidade. E ainda falando de transporte, Paula Mascarenhas e Fábio Branco se reuniram na sexta-feira para analisar as planilhas e discutir alternativas para o sistema. Em reunião online na semana passada, a prefeita Paula Mascarenhas e o prefeito do Rio Grande, Fábio Branco, avaliaram a situação do transporte coletivo urbano em seus municípios. Preocupados com a pressão dos custos do sistema, especialmente do diesel, os gestores discutiram possíveis alternativas para evitar que a elevação dos preços não impacte integralmente na tarifa. Participaram do encontro os titulares das pastas do transporte das duas cidades, Flávio de Pelotas e Anderson do Rio Grande. Paula destacou que os números indicam um reajuste de até R$ 5,50 a partir de março, mas reiterou que de forma alguma a passagem chegará a esse patamar. Ponderou que a crise do transporte é grave e que os governos federal e estadual precisam agir. Tramitam em Brasília propostas que poderão reduzir a pressão sobre as tarifas. Uma das propostas mais adiantadas, já aprovada neste mês do Senado, prevê o subsídio nacional para o transporte de idosos com idade a partir de 65 anos. O projeto seguiu para apreciação na Câmara dos Deputados. Outras iniciativas focam na redução de impostos sobre os combustíveis. Em uma transmissão ao vivo realizada no canal oficial da FURG, a Universidade Federal do Rio Grande apresentou o calendário acadêmico de 2022-2023, que garante o retorno integral das atividades presenciais. Vamos conferir? A Universidade Federal do Rio Grande apresentou à comunidade, através de uma transmissão ao vivo em seu canal do YouTube, o calendário universitário de 2022 e 2023. Durante a live, os gestores da universidade também abordaram temas como os protocolos de segurança para o acesso e permanência nos ambientes acadêmicos e de convívio. O calendário acadêmico foi aprovado com 200 dias letivos, distribuídos em 36 semanas, e prevê o retorno integral das atividades administrativas e acadêmicas de forma presencial. Com início em 25 de abril, o primeiro semestre de 2022 se estende até o dia 20 de agosto, após uma parada para exames e férias. O segundo semestre tem início previsto para o dia 21 de setembro, com o término em dia 31 de janeiro de 2023. O Programa de Ações e Investimentos do Governo do Estado somou na última semana mais de 5 bilhões em investimentos para melhorias em diversos setores. Vamos conferir.
O programa Avançar, Ações e Investimentos do Governo Gaúcho ultrapassou mais de 5 bilhões em investimentos e, de acordo com o governador Eduardo Leite, será possível alcançar mais de 6 bilhões em diversas frentes. O programa visa a destinação de recursos do Tesouro de forma transversal e estratégica, para aplicação até o final deste ano, em iniciativas que promovam o crescimento econômico do Estado e a qualidade na prestação de serviços à população. O Avançar é composto por 3 eixos: avançar na sustentabilidade, projetos nas áreas ambientais e tecnológicas de inovação, avançar para as pessoas, ações com foco na prestação de serviços públicos, avançar no crescimento, apoio às atividades econômicas, desoneração fiscal e logística de mobilidade. O governador também reforçou que esses recursos irão fazer a diferença no desenvolvimento e na melhoria de qualidade de vida da população. A imigração de ucranianos para o Brasil é centenária. Remete ao final do século XIX. Famílias inteiras embarcavam rumo à América com o sonho de construir um novo futuro, frente à crise agrária que assolava a Europa. Muitos imigrantes que vivem no Paraná se mobilizaram em protesto contra a guerra no leste europeu e articularam um movimento para dar apoio aos ucranianos que sofrem com a guerra. O objetivo é oferecer abrigo aos refugiados que quiserem vir ao Brasil, seja temporariamente ou para começar uma nova vida. O projeto conta com o apoio do governo do estado do Paraná. O som das bombas que explodem na Ucrânia ecoa em todo o mundo e, além dos estilhaços, espalham tristeza. Chega um momento assim que é difícil até de expressar, assim, ó. É um sentimento tão profundo assim que emociona muito a gente. A gente que tem familiares lá, a gente passa por momentos sem palavras, sabe? É um momento assim que, por a gente ter parentes lá, a gente se sente muito mal mesmo. O André faz parte da comunidade ucraniana que vive no Brasil. A última vez que ele esteve na Ucrânia foi em 2019, mas toda semana conversa com os parentes que vivem lá, especialmente os primos. Na verdade, assim, tem lugares lá que foram atacados, tem lugares que ainda não foram, mas assim, hoje eu liguei para uma parente, uma prima, ela me relatou que no lugar onde eles estão foram suspensas as aulas, o trabalho deles também eles têm que ficar em casa por ordem lá do governo. Ao todo, a comunidade da Ucrânia no Brasil conta com cerca de 600 mil pessoas, entre descendentes e imigrantes. A maior parte vive no estado do Paraná. Nessa semana, inclusive, eles realizaram em Curitiba um protesto contra a guerra no leste europeu. A cidade de Prudentópolis, que fica a 200 quilômetros de Curitiba, é conhecida como Pequena Ucrânia. Isso porque 75% da população local são descendentes de ucranianos. E a cultura e os costumes do país são bastante presentes por aqui. Uma história que começou em 1891, quando os primeiros imigrantes chegaram. A grande parte da imigração que está aqui no Paraná, ela chegou no final do século XIX, né? Em 2 anos, 1895 e 1896, foi 2 anos assim, de uma imigração massiva. Vinham navios e navios que passavam ou de Hamburgo ou de Gênova com ucranianos. Esse período deveu-se na Europa a crise agrária, quer dizer, com excesso populacional e pouca terra para o trabalho. E o Brasil, que vinha do final da escravidão, ele buscou essa mão de obra europeia para colonizar, sobretudo, o sul do país. E em nome dessa história centenária, 5 cidades do Paraná estão articulando um projeto para ajudar os ucranianos que querem fugir da guerra. A ideia nasceu entre a própria comunidade ucraniana do Brasil, mas ganhou apoio até do governo do estado. E o objetivo é oferecer abrigo aos refugiados, de forma temporária ou até definitiva, para quem quiser começar uma nova vida, como aconteceu com os pais e avós deles. Sim, isso também está aberto e já me ligou aqui da chefia da Casa Civil do Governo do Estado, né? E tenho já as prefeituras de Malé, de Prudentópolis, Maringá
Campo Mourão se colocando à disposição, e eu acho que mais municipalidades vão se somar nesse processo. Tudo que o André quer é ver os amigos e conterrâneos longe dos horrores da guerra, mas acha que deixar a terra natal vai ser difícil para muitos ucranianos. A gente sempre, toda vez que a gente liga, quando a gente tem contato, a gente faz um convite para eles virem, mas só que cada um deles, eles tem o seu serviço, cada um deles tem o trabalho, cada um deles ama o seu país, cada um ama a sua pátria, né? Então é difícil. E mesmo em meio a todo esse sofrimento, ele não perde a esperança. Ми співаємо тут у Бразилії, що Україна не умре. Україна не умре, бо тут в Прудентополі наше місце чекає на вас, українців. O que significa? Significa que aqui em Prudentópolis o povo está de braços abertos para acolher todo o povo ucraniano, e como canta o hino da Ucrânia, que diz assim: a Ucrânia não morrerá, jamais a Ucrânia morre. Os acionistas da Eletrobras deram mais de um passo para a privatização da companhia, maior empresa de energia elétrica da América Latina. Vamos conferir. Com a privatização, o governo vai deixar de ser o sócio majoritário da empresa. Hoje a União detém mais de 60% das ações e o objetivo é ficar com 45%. A ideia é transformar a Eletrobras em uma empresa privada sem controlador definido, em um modelo semelhante ao adotado na privatização da Embraer. A medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras foi sancionada em julho do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro. Se concretizada, essa será a primeira estatal de controle direto da União a ser privatizada pelo atual governo. A expectativa é que a venda do controle acionário possa render 100 bilhões de reais aos cofres públicos. O próximo passo é a avaliação do Tribunal de Contas da União sobre o modelo de venda proposto pela União. Fazer exercícios físicos no ar poluído pode resultar na perda de alguns dos benefícios que essa atividade proporciona. A conclusão é de 2 novos grandes estudos sobre exercícios, qualidade do ar e saúde ao cérebro. Os estudos, que envolveram dezenas de milhares de homens e mulheres britânicos, constataram que, na maioria do tempo, pessoas que correm e pedalam vigorosamente têm um volume cerebral maior e enfrentam risco menor de demência comparadas aos menos ativos. Há indicações consideráveis de que, em geral, os exercícios físicos fortificam o cérebro. Mas se as pessoas se exercitarem em áreas com poluição do ar, mesmo que em nível moderado, o cérebro poderá sentir efeitos ruins. Quem faz exercícios exibe maior acúmulo de massa cinzenta em muitas partes de seus cérebros do que as pessoas sedentárias. A massa cinzenta é formada pelos neurônios essenciais e funcionais do cérebro. As pessoas que estão mais em forma também tendem a apresentar massa branca, que sustenta e conecta os neurônios de forma mais saudável. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta segunda-feira. Para você continuar com a gente, siga o nosso Instagram, @TVFarolRS. A todos vocês, uma boa semana.